Olá, pessoal! Vamos iniciar hoje o estudo de razão e das razões especiais. Então, o que é que vem a ser essa razão que tanto falamos? Já falamos dentro de equações que a razão, ela nada mais é do que uma divisão e atribuímos também a uma fração. Bem, as duas colocações estão corretas, porque nós estamos comparando duas grandezas. E se pudermos efetuar essa divisão no final, vai ficar melhor ainda. Mas vamos fazer melhor aqui essa comparação entre as grandezas e entender como que se dá. Então, ao escrevermos uma razão, devemos observar a ordem. Então, isso aqui é essencial para fazer a comparação. Ou seja, se uma razão ela aparece no processo A sobre B, no numerador, devemos ter a primeira informação dada e no denominador, a segunda informação dada. Então, aqui está um exemplo. Um automóvel gasta 1 litro de gasolina para percorrer 8 quilômetros. Então, eis as informações. 1 litro de gasolina e aqui nós temos 8 quilômetros. Então, 1 litro para 8 quilômetros. Então, a razão está de 1 para 8. Um outro exemplo aqui. Num restaurante, há 3 garçons para atender 18 clientes. Qual a razão entre o número de garçons e o número de clientes? Então, no restaurante há 3 garçons para atender a 18 clientes. Logo, 3 garçons, 18 clientes. Só que tem uma peculiaridade quando vamos fazer isso aqui. Veja que ele deu 3 garçons, 18 clientes, temos que conferir aqui, ó, qual a razão entre número de garçons, numerador, número de clientes. Ok. Então, qual é a peculiaridade? É que observamos que isso aqui, ó, ainda é redutível. Então, vamos analisar. Que número eu posso dividir pelo numerador e pelo denominador ao mesmo tempo? Então, temos o quê? O número 3. Vamos fazer a simplificação para que fique irredutível e para que tenha uma melhor simbologia. Então, temos o quê? 3 dividido por 3, 1. 18 dividido por 3, que vai dar 6. Então, nós entendemos melhor quando está na forma irredutível, porque dá para dizer assim, olha, eu tenho um garçom para cada 6 clientes. Um garçom atendendo a 6 clientes. Então, tem uma melhor representatividade quando nós abordamos dessa maneira. Um outro exemplo aqui, em 1987, Nelson Piquet foi campeão de Fórmula 1, conquistando 76 pontos em 15 provas. 76 em 15 provas. Qual é a razão entre o número de pontos conquistados, então, pontos no numerador, e 15, que é o número de provas, no denominador? Então, a única coisa que temos que observar é se dá para reduzir. Então, primeira coisa, observamos que 15 é o produto de 3 e 5, 3 vezes 5. Aqui, é divisível por 5? Não. Quem é divisível por 5 termina por 5 e por 0. 76, 7 mais 6 vai dar 13. 13 não é, então, múltiplo de 3. Então, aqui já está na forma irredutível. Não dá para dividir nem por 5 nem por 3, que seriam os números prováveis para 5. Então, a resposta é essa aqui. A razão é de 76 para 15. Ok. Então, isso aqui, nesse momento, estamos trabalhando as razões. Então, a razão que vai ser essa comparação entre as duas grandezas. Porém, o assunto não para aí, porque nós temos aqui as razões especiais. E a primeira delas vai ser o quê? Escala. A escala é uma razão entre um comprimento de um desenho e o comprimento real correspondente. Então, o que que isso aqui quer dizer? Poxa, você tem uma medida grandona que é do real.
e tem a medida pequenininha, que é a do desenho, que está no mapa, que você quer fazer uma representação. Então, veja que aqui, ó, nós já temos o que seria a fórmula. A definição já está dizendo para a gente como calcular. Então, o que é que está dizendo aqui? Ó, você vai pegar, vai saber que a escala é a razão. Se é uma razão, você já sabe que é uma divisão entre duas medidas. Então, entre o comprimento de um desenho, então vamos botar aqui que escala é desenho dividido pelo quê? Pelo real. Como é que eu sei a diferença entre desenho e o real? Pô, desenho é pequenininho, está dado normalmente em centímetros, em milímetros. E o real, ele está sendo dado em metros, em quilômetros, ele está grandão. Então, ninguém vai fazer um desenho de metros ou quilômetros, né? Então, vamos usar esse bom senso para poder entender. Então, aqui nesse mapa da região sul, eu estou querendo saber qual é a distância aqui de um ponto até o outro. Olha o que é que nós sabemos até o momento. Tem aqui no rodapé essa informação que para muita gente ó, passa batido, mas é super importante. Tem assim, aquela medida, essa medida aqui, essa caixinha aberta, né? Que representa 1 centímetro e tem a informação dizendo dentro 200 quilômetros. Mas o que isso quer dizer? É que cada trechinho desse daqui de 1 centímetro equivale a 200 quilômetros no mapa. Então, olha só como é que vai ficar essa informação. Primeira coisa, nós precisamos que essas duas medidas estejam na mesma unidade. E o que é que isso quer dizer? Pô, estar na mesma unidade é porque tá uma dada em quilômetro, a outra dada em centímetro. Então, nós não podemos concordar com uma situação dessa. Então, isso aqui ó, precisa estar. Então, vou botar assim: devem estar na mesma unidade. Ok. Então, para fazer uma comparação decente, precisa que esteja na mesma unidade. Para isso, nós vamos precisar de um apoio de algo que aprendemos lá no Fundamental 1. Aquela tabelinha, para quem não sabe fazer a conversão, múltiplos e submúltiplos do metro. Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, sabendo disso aqui, nós sabemos fazer tranquilamente essa atividade. Vamos lá. Então, primeira coisa, né? 200 quilômetros. Onde está a vírgula do número 200? Está aqui atrás dele. E aqui está me dizendo que 200 está na unidade de quilômetros. Então, a vírgula deve estar exatamente na casa. Então, ó, zero, vou botar aqui, ó, 200 para cá. Ok. Mas eu quero transformar de quilômetro para centímetro. Então, eu tenho que tirar essa vírgula daqui e colocar a vírgula aqui em centímetros. Então, eu vou completar com zeros. Então, isso aqui é o mesmo que dizer para vocês que 200 quilômetros corresponde a isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 20 milhões de centímetros. Ok, Tatiane, mas como é que isso aqui vai resolver minha situação? Vamos entender melhor a escala? A escala está dizendo que temos o tamanho do desenho. Qual é o tamanho do desenho? 1 centímetro. Então, 1 centímetro para cada 20 milhões de centímetros lá na vida real. Então, essa é a nossa escala. É isso que quer dizer essa informaçãozinha aqui embaixo. Ó.
Ela está querendo dizer que para cada 1 centímetro do desenho, nós temos 20 milhões de centímetros no mapa. Ok, 20 milhões de centímetros não vai ser a ideia de unidade que vai te dar aquela margem assim para, poxa, eu tenho noção de quanto é que tá. Mas é o que nós precisamos para poder calcular qualquer outro valor. E é aí que nós chegamos a uma informação. Esse desenho aqui, ele tem 1,9 centímetros. Essa reta que liga Floripa até Poa. Beleza. O que é que nós vamos fazer? Nós temos que comparar. Poxa, esse tamanho aqui está sendo dado no desenho. Então, qual é o lugar do desenho? É no numerador. E o do real é no denominador. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos dizer que, se temos essa escala, que é 1 para 20 milhões, nós vamos fazer o quê? Comparar, porque agora vai ser uma proporção, né? Proporção, quando você compara duas razões, você vai dizer, se a minha escala está de 1 centímetro para 20 milhões de centímetros, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dizer o seguinte, então, 1,9 centímetros corresponde a quantos centímetros aqui na real? Então, no real mesmo, no desenho. Então, isso aqui é aquele caso do cruz credo. Então, 1 vezes x, eu vou dizer que é igual a x. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Então, 1 vezes x é igual a x. Então, nós vamos ter o quê? 20 milhões vezes 1,9. Então, é igual a 1,9 vezes 20 milhões. Pois bem, bora fazer essa conta aqui. Eu sei que 1,9 vezes 20 é mais fácil de calcular do que 20 milhões. Então, primeira coisa aqui, né? Se eu tenho 20, porque o resto eu só tenho que repetir as vírgulas. Então, vamos aqui fazer essa conta. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, que vai dar o quê? 18. Então, não tem mais o que colocar, coloca ali. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Então, vamos aqui e teremos o quê? 0, 8, 3. Ok. Então, quantas vírgulas para correr? Um apenas. Então, é da 380, teremos o quê? 38. Então, eu fiz 1,9 vezes 20 e agora eu só tenho que repetir essa quantidade de zeros. Então, aqui, ó, 38 e vou repetir os 6 zeros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, isso aqui quer dizer que temos 38 milhões de centímetros, que é a distância. Ah, Tatiane, mas isso aqui não me deu clareza sobre a distância. Pois bem, essa distância é de 380 quilômetros. Por mais que não dê essa clareza toda, colocar em centímetros, mas é o que nós precisamos para trabalhar com a escala. Nós precisamos estar na mesma unidade para poder fazer essa conversão aqui. Então, vamos ver outros exemplos de como fazer o processo de escala. Tem essa aqui, que diz que uma planta... Deixa eu ganhar um pouquinho de espaço. Vou fazer o seguinte, que eu coloquei bem apertado ali. Ok. Então, vamos responder essas questões aqui para ficar, para ilustrar melhor como é que a gente responde. Então, a planta de uma casa está na escala 1 para 50. O que é que isso quer dizer? Ó, quando eu trabalhei aqui em cima, eu acabei não escrevendo isso. Nós temos algumas formas de representar essa escala aqui. Deixa eu descer um pouquinho, ganhar um pouco mais de espaço. Então, olha as formas como nós temos para representar essas escalas. Eu usei no mapa essa aqui, que vocês já entenderam que para cada 1 centímetro, que é o tamanho que tem isso aqui lá no papel, nós temos 200 quilômetros.
Podemos também usar 1/20 milhões de centímetros. Tá entendendo? Aqui, ó, em qualquer unidade vai se entender. E ou nós podemos também utilizar essa aqui. Colocamos os dois pontos, que vai ser o mesmo que indicar uma razão. Ó, para 20 milhões. Então, percebam que vai ser o mesmo processo. Aqui deixa implícito o tamanho da figura, que para cada retinha dessa daqui de 1 centímetro temos 200 quilômetros. Temos a razão, escrita dessa forma ou dessa forma aqui. As duas estão dizendo a mesma coisa. Isso aqui a gente usa para dividir, não usa? Então, vai ser o mesmo processo. Vai ser uma divisão. Então, vamos lá. A planta de uma casa está na escala 1/50. Então, isso aqui quer dizer, ó, eles estão na mesma unidade. 1/50. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Ok, está na escala 1/50. Então, nós sabemos o seguinte, que o de cima corresponde ao desenho e o de baixo corresponde ao real. Pronto, primeira coisa elucidada. A planta de uma casa está na escala 1/50. Então, um comprimento de 80 centímetros na planta. Então, o que é isso? 80 centímetros na planta, estamos falando de quê? Do desenho. Então, não tem como esse 8 centímetros ser no real. 8 centímetros vai ser na planta, é desenho. Então, corresponde a quantos metros na realidade? Então, olha só, se a minha escala é de 1/50 e ele está dizendo que eu tenho 8 centímetros na planta, então 8 centímetros também é desenho. Então, na realidade, vamos ter quantos metros? Então, olha como ele destacou. Estávamos falando de centímetros e ele está pedindo a informação em metros. Então, vamos analisar isso com calma. Primeiro, resolver a conta. Lembrando que aqui está sendo tudo dado em centímetros. Cruz, credo. 1 vezes x, x, é igual a 50 vezes 8. 50 vezes 8. Quanto é 5 vezes 8? Nós temos o quê? 40. Com mais um zero, ficamos com 400. Mas 400 o quê? 400 centímetros. Ele pediu a informação dada em metros. Então, na realidade, queremos em metros. E aí, vamos lá tentar pegar essa informação direitinho. Lembra lá em cima quando eu trabalhei, ó, essa escalazinha? Então, quilômetro, quilômetro, temos o quê? Metro, decímetro, centímetro. Então, metro, decímetro, centímetro. Se 400 centímetros. Onde é que está a vírgula do 400, gente? Aqui atrás. Se ele está dizendo centímetro, ó, fica aqui a vírgula. Então, eu vou preencher a tabelinha com o número 400. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou tirar essa informação daqui, essa vírgula daqui, que eu não quero em centímetros, eu quero em metros. Então, eu terei o quê? 4 metros. E o mais intrigante é que o gabarito não tem nenhuma dessas respostas. Então, nós sabemos que a resposta final, falha nossa, falha minha, gabarito não tem a resposta indicada. Eu posso até fazer uma coisa aqui, não vai mudar muito, né? Porque nós estamos trabalhando com essa revisão, mas pelo menos aqui corrigir, dizendo que a resposta para valer vai ser essa daqui, né? Nós vamos ter, na realidade, 4 metros. Então, essa daqui é a resposta final.